Mancini, boa noite. Eu gostaria que você fizesse uma análise desse resultado de 1-1. O América poderia ter saído daqui com resultado de 3 pontos e no primeiro tempo teve que fazer 2 substituições forçadas. Como é que você avalia esse resultado? Boa noite a todos. Eu avalio como um ponto ganho fora de casa, diante de um adversário muito bem montado, muito difícil de jogar. O América teve um pouquinho de dificuldade no começo da partida, onde o Atlético foi superior, acabou nessa superioridade fazendo o seu gol, e aí depois a gente acabou se soltando mais em campo, e já na primeira etapa a gente já começava a ter oportunidades para empatar. O empate veio no começo do segundo tempo, numa bela jogada do Henrique, e aí, a partir do 1-1, a gente teve boas oportunidades para virar a partida. Infelizmente não aconteceu, mas eu acho que valeu pelo ponto, pelo empenho e pela boa partida que a equipe fez. Bem, você teve que fazer, igual eu estou falando, eu comecei a falar sobre a entrada do Martínez no primeiro tempo. Eu gostaria que você avaliasse essa estreia dele e se ele entrou numa posição diferente do que ele vinha jogando no Barcelona de Guayaquil. O jogo acabou logo no começo da partida sendo diferente para nós, porque eu tive que fazer 2 substituições muito rápidas, né? O Mateuzinho num lance que ele se choca de cabeça com o Abner, e a saída do Alê, que acabou sentindo um desconforto muscular na coxa, e a gente achou por bem também tirar, e aí veio a entrada do Emanuel Martinez, né? Emanuel, no começo do jogo, nitidamente ele tentando se ambientar ainda, porque nós não tivemos tempo ainda para dar para ele algum outro jogo onde ele entrasse no segundo tempo, né? Mas ele mostrou ao longo do jogo que foi evoluindo e fez uma bela partida, ajudou muito a gente, porque é um atleta que não se esconde do jogo, que está sempre propondo de uma forma ofensiva, agride muito, e isso é importante porque se encaixa muito bem na nossa maneira de pensar sobre futebol e na maneira como o América joga. Então, após a entrada dele, a equipe melhorou, e ele acabou tendo aí uma excelente estreia. É sempre importante quando você estreia que não tenha derrota, né? E hoje nós sabíamos a dificuldade de jogar aqui, mas a gente sabia também que o América vive um bom momento no campeonato que poderia surpreender o Atlético. Você falou aí de que vive um bom momento no campeonato. Segundo turno, 2 vitórias, 1 empate, 3 vitórias, né? O empate. Eu gostaria que você falasse desse momento do América no Campeonato Brasileiro. Está brigando ali no topo, está brigando ali junto com as equipes de maiores investimentos, mas o América vindo bem dentro desse brasileiro. Ao término do primeiro turno, a gente fez um pacto entre nós que nós faríamos um excelente segundo turno, né? E felizmente a gente vem até agora em 4 jogos somando 10 pontos. Eu acho que é uma média excelente, o que nos dá uma folga até lá de baixo e vislumbra alguma coisa na parte de cima da tabela. Eu acho importante ficar na primeira página, porque ali você sempre vai ter algum tipo de perspectiva favorável, e o América pensa exatamente em ir lá e buscar uma vaga Libertadores, porque hoje, do jeito que está a diferença de pontos, a gente pode sonhar com isso, e nós vamos em busca exatamente disso daí. Uma semana para poder trabalhar. No domingo tem o Clássico. O América já venceu o Atlético neste brasileiro, fez 2 bons jogos pela Libertadores. Como é que você projeta essa semana para o América, para chegar bem neste clássico, um Atlético pressionado, um América melhor do que o Atlético neste segundo turno? Qual que é essa sua projeção para essa semana, para o clássico? A projeção é de uma semana intensa, né? Nós sabemos o que é jogar um clássico no final de semana, o quanto que isso chama a atenção de todo mundo, da imprensa, dos atletas, né? De uma maneira geral, o América vive um excelente momento.
O Atlético, ele vem de alguns resultados inesperados, mas tem uma equipe muito forte, é bem dirigida, a gente não pode de maneira alguma achar que tem algo favorável para a gente, até porque a pressão em cima do Atlético ela é normal acontecer, porque é um time que teve muito investimento, então nós sabemos bem o que é. Eu acho que pelo lado do América a gente tem que fazer uma boa semana de preparação, com uma ótima estratégia do jogo, para que a gente possa fazer no domingo que vem também mais uma boa partida, né? E obviamente sempre pensando em levar vantagem. Jonathan Mendes, Rádio Banda B aqui de Curitiba, Wagner. Como que foi trabalhar o psicológico dos atletas mediante a atuação, a excelente atuação contra o São Paulo, visando esse compromisso hoje aqui na Arena? Então, de quinta-feira até hoje a gente teve pouco tempo, eu tive que fazer algumas alterações na equipe, né, pela dificuldade do jogo e pela dificuldade também física de se jogar na quinta-feira, de ter que viajar para jogar no domingo, e também o aspecto emocional, uma equipe que acabou sendo eliminada na quinta-feira, para que você tivesse os ânimos nos lugares hoje, né? Mas isso tudo faz parte da gestão, né? A gente tem um ambiente muito saudável no clube e isso, de certa forma, ajuda muito, porque no momento como esse, onde você tem que mostrar a reação e você vem aqui e faz o jogo que nós fizemos, mostra que a gente seguiu realmente aquilo que tinha falado na sexta-feira pós-jogo, onde a gente analisou aquilo que foi feito de bom diante do São Paulo, analisamos por que nós caímos fora na Copa do Brasil e o que seria necessário para que a gente fizesse um bom jogo hoje. E como a gente fez, eu tenho certeza que nós atingimos o objetivo. Alguns pontos, por exemplo, você começou com o Pedrinho, quando ele entrou na vaga do Mateuzinho pela direita, o Felipe Azevedo pela esquerda, depois você veio para o segundo tempo, inverteu o posicionamento, dali saiu o gol de empate da equipe do América. O que você entendia naquele momento, quando saiu o Mateuzinho, entrou o Pedrinho, era manter o esquema mesmo e depois no segundo tempo consertou ou corrigiu isso e melhorou a equipe? Na saída do Mateuzinho, a opção inicial era botar o Pedrinho ali na direita, até porque o Mateuzinho tem mais a característica do Pedrinho do que do Azevedo, né? E no intervalo a gente falou sobre a mudança de lado dos atletas e a gente fez isso no começo do segundo tempo. O Pedrinho se sente melhor do lado esquerdo. E o Azevedo é um jogador extremamente tático, que hoje, na minha opinião, fez um grande jogo. E ele se adapta melhor a qualquer função. Então a gente optou com a mudança e isso acabou tendo um peso significativo na partida, porque dali saíram as melhores jogadas. Saiu o lance do gol com o Pedrinho do lado esquerdo e com o Juninho, e saíram alguns lances também lá com o Felipe Azevedo e o Patrick do lado direito. Isso mostra que o atleta precisa ser versátil, né? Ainda mais quando você tem uma sequência de jogos exaustivas, você tem que contar com isso do atleta, porque eu não posso ter um atleta que jogue ou que faça apenas uma função. É necessário que no futebol de hoje você contemple com várias funções aquele mesmo jogador. Não poderia deixar passar batido o belo gol do Henrique Almeida. Parece que os deuses do futebol, eles reservaram aqui para a Arena da Baixada 2 gols de bicicleta, né? Do Flamengo, do Pedro e hoje aqui do Henrique Almeida. Eu gostaria que você falasse sobre o Henrique Almeida, porque muitas das vezes o torcedor critica, né? O Henrique Almeida, tal, com o Wellington Paulista. Gostaria que você falasse da entrega dele, que a gente tem visto um jogador tático, um jogador que corre, um jogador que corre atrás dos zagueiros e importuna a saída de bola. Falar individualmente é ruim, mas neste momento eu acho interessante até mesmo falar do Henrique Almeida. O Henrique é um atleta que se emprega demais, né? A entrega dele é uma coisa que chama a atenção da gente, não só nos jogos, mas no dia a dia, não só dentro de campo, mas fora de campo também. É um cara que está sempre tentando
na base da conversa ajudar, ser solícito. Então é um cara que tem a aceitação de todos nós aqui, né? E todo mundo ficou muito feliz hoje porque ele fez um belo gol, um gol com certeza inesquecível na sua carreira, e os deuses do futebol acabaram nos presenteando com 2 gols assim no mesmo estádio, do mesmo lado e quase do mesmo jeito, né? Mas enfim, eu acho que vai ser importante para o Henrique, porque o Henrique tem na mesma função que ele, Aloísio, Mastriani, o Wellington Paulista. Então é importante quando o cara faz um gol assim, porque isso gera confiança, isso gera um pouquinho de lastro para todos eles que estão sempre em busca de alguma coisa, né? Esse elenco do América, a gente sabe que o ano passado foi muito bom, mas a gente quer fechar esse ano também com chave de ouro. Então é importante que todos os atletas atinjam os seus objetivos pessoais, favorecendo, obviamente, sempre o jogo coletivo. Então ele está inserido exatamente nisso. É um cara que diariamente tem a sua entrega, não só aquela física e técnica que a gente vê dentro de campo, mas também em prol do grupo, em prol do clube. Para que eu possa encerrar, domingo, neste clássico contra o Atlético, a presença do torcedor do América vai ser mais uma vez importante. Nesses jogos tem se mostrado assim, no jogo contra o São Paulo, depois da eliminação, a torcida entendeu o espírito que é a equipe. Então é aquela coisa, a arquibancada movimenta o gramado e o gramado movimenta a arquibancada. Eu gostaria que você fizesse um chamado para esse torcedor, para poder lotar o Independência, para poder fazer pressão em cima do Atlético e conseguir mais um grande resultado. Na verdade é uma troca, né? O torcedor muitas vezes ele é reflexo daquilo que ele vê dentro de campo, né? E todo torcedor gosta de ver entrega. Por mais que você não esteja jogando bem, mas que você esteja honrando a camisa que ele gosta, né? Que ele ama. E o América tem feito isso. Eu sou muito sincero nas entrevistas, e quando eu tenho que cobrar os jogadores, eu cobro, e eles sabem disso. Mas é importante, quando a gente vê uma equipe que luta tanto assim, a gente também tem que exaltar para que todos saibam que não é só dentro de campo, é também fora de campo. E eu acho que essa relação do América hoje com a sua torcida, ela vem fazendo com que o comportamento do torcedor em campo seja outro. Nesse jogo do São Paulo a gente viu, no jogo anterior diante do Santos a gente também já tinha visto, eu espero que contra o Atlético seja ainda maior. Aos poucos a gente está aumentando o número de torcedores no estádio, e isso é muito gratificante para a gente, porque nós sabemos que essa troca acaba gerando para a equipe ganhos, não só com energia, mas com autoconfiança, com autoestima. Então é óbvio que esperamos que no domingo a nossa torcida esteja lá, que lote a nossa parte, que dê realmente uma entrega, que é aquilo que motiva o time a sempre jogar melhor.